de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. TVC, a TV do Correio da Manhã. Brasil, 7 de setembro de 2023, 201 anos da independência. O Correio Petropolitano Debate começa agora e nós vamos mostrar a cobertura desse dia especial aqui em Petrópolis. Os nossos repórteres trazem a cobertura dos desfiles e também informações direto de Brasília neste dia festivo. E você vai ver também, Supremo Tribunal Federal concede liminar que recupera o ICMS de Petrópolis. Câmara de Vereadores de Petrópolis promulga lei que prevê que viações que não cumprirem contrato não podem reajustar a tarifa. E o Banco de Sangue Santa Teresa está aberto neste feriado. O diálogo com o objetivo de incentivar a prática do esporte. Eu sou o Wellington Daniel e o Correio Petropolitano Debate começa agora. Uma ótima tarde para você que está acompanhando agora a programação da TV Correio da Manhã. Hoje nosso primeiro bloco será sobre o noticiário da cidade. Logo depois nós teremos uma entrevista sobre a prática de esportes. Nós então vamos já começar com as notícias de hoje. O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar à Prefeitura de Petrópolis que recupera o percentual de ICMS na cidade. Zanin suspendeu a decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E nós temos então a decisão, nós vamos comentar ela. Vamos ver aí na tela. Olha só, o ministro ele entende que ao suspender as decisões do primeiro grau, ou seja, que tinha aumentado o percentual de ICMS de Petrópolis, houve uma profunda alteração no orçamento do município em razão do recálculo da sua participação na arrecadação do ICMS. Assim, em exame preliminar próprio dessa fase processual, ele entende que afrontou uma decisão anterior do STF, que já tinha decidido por aumentar o percentual de ICMS dos municípios em casos como o de Petrópolis. E ele diz que uma demora na concessão desse provimento poderia trazer grave alteração para o orçamento do município. Vamos ver a próxima parte? Então, ao ver do ministro Cristiano Zanin, ele entende que há um perigo, sim, para o orçamento do município e ele defere uma liminar, aqui vale a pena ressaltar, é uma liminar para suspender os efeitos da decisão do TJRJ até o julgamento do mérito da presente reclamação. Ou seja, ainda não é uma decisão definitiva, ainda é uma liminar que pode ser derrubada. Então, para você que está nos acompanhando, depois ele fala ali, né, os prazos e, enfim, comunica também a Procuradoria-Geral da República. Para você que está nos acompanhando, então, o ICMS de Petrópolis volta ao valor anterior e essa perda, né, anunciada pela Prefeitura, que era uma perda que poderia causar diversos prejuízos à cidade, então foi revertida. Vale lembrar que o ministro derrubou uma decisão do TJ que atendeu a um recurso da Prefeitura de Teresópolis. A Prefeitura de Teresópolis entrou com recurso junto ao TJ para pedir que a participação do município voltasse a ser como era antes. Para você que está em casa entender um pouco melhor, é como se fosse um bolo. Petrópolis tinha uma fatia menor, conseguiu aumentar com as declarações da GESELMA, e aí, então, Teresópolis acabou perdendo, porque assim como acontece com o bolo, aconteceu também nessa decisão, né? Se você reparte o bolo uma fatia menor, alguém vai ficar com a fatia maior ou menor. Então, foi isso que aconteceu, e aí Teresópolis entrou com esse recurso junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e aí a divisão voltou a ser como era antes. A Prefeitura, então, começou a alegar que isso poderia gerar vários problemas em relação ao orçamento do município,
e agora então a decisão do Supremo Tribunal Federal atendendo aquilo que a Prefeitura alegou. Nós questionamos então a Prefeitura sobre alguns cortes que eles vinham sendo realizados em detrimento dessa queda de arrecadação. Um deles foi da Serra Cerata. A Prefeitura anunciou que não apoiaria o evento financeiramente, chegou até a anunciar a suspensão do evento, mas como você viu ontem aqui no Correio Petropolitano Debate, a iniciativa privada faria com recursos próprios o evento. Então nós questionamos a Prefeitura. Agora, com esse aumento novamente dos recursos, a Prefeitura vai apoiar financeiramente Serra Cerata? Também questionamos sobre as indenizações das famílias do Morro da Oficina, porque, segundo a Prefeitura, elas não estavam sendo pagas ou estavam sendo pagas com atraso devido também a essa queda da arrecadação. Nós questionamos, agora, com o aumento novamente do ICMS, a Prefeitura vai pagar a multa para aquelas famílias que já receberam com atraso? Porque, segundo o TAC da Defensoria Pública, assinado junto com a Defensoria Pública, a Prefeitura teria que pagar 10% a mais no valor das indenizações para as famílias que tiveram atraso. Então, nós questionamos também a Prefeitura. E mais, questionamos a Prefeitura. Sendo uma liminar do STF, a Prefeitura agora vai, então, ter um plano de contingenciamento caso sofra um novo revés judicial, caso o ICMS do município volte a cair, a Prefeitura tem um plano de contingenciamento para esse caso? Mas até o início dessa edição, a Prefeitura não enviou respostas sobre essa questão. A cobertura completa você confere logo mais no Correio Petropolitano, às 6h30 da noite. Vamos falar agora sobre as comemorações da Independência. Em Teresópolis, o desfile cívico foi cancelado devido à previsão de chuva. Já aqui em Petrópolis, a festa aconteceu, foi na Rua do Imperador, e a repórter Rafaela Cordeiro traz mais informações. Hoje o desfile cívico aqui em Petrópolis aconteceu por volta das 9h30 da manhã. Todas as participantes se reuniram por volta das 8h30. A cidade já estava lotada logo cedo para todo mundo que queria acompanhar esse desfile de 7 de setembro. Esse desfile é muito importante por conta da nossa independência do Brasil, da corte portuguesa. E esse ano a gente faz 201 anos da independência. Aqui em Petrópolis tiveram aproximadamente 32 participantes entre escolas e instituições. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Rafa, pelas suas informações. E a Rafa também conversou com pessoas que participaram do desfile. O diretor da Escola Municipal Newton Santiago, Anderson Oliveira, conta como é a preparação dos alunos. Vamos assistir. Pode ir. Anderson Oliveira, tá? Ele é diretor. Anderson, fala pra gente qual a importância da participação da escola no desfile de 7 de setembro. Olha, Rafaela, foi muito gratificante, né? Nós temos uma banda de 6 anos, estamos no ato cívico durante a semana toda. Não trouxemos toda a escola, trouxemos só os 80 componentes da banda e é muito bom viver esse momento da independência do Brasil. Os alunos estão felizes, né? Nós enquanto equipe também, então foi um trabalho assim muito gratificante. E como é que é essa preparação para estar aqui hoje? Eles ensaiam 2 vezes por semana, né? Com a comandante Karine Borges. Né, são alunos do contraturno, são alunos da educação integral, porque é uma escola que faz um atendimento do 4º período até o 9º ano do ensino fundamental. E eles têm esses treinos, né, se dedicam bastante. Tem ginástica artística que ajuda as meninas a evoluírem nesse momento, né, da comissão de frente. Então foi muito gostoso, tá? Pela sua entrevista e parabéns pelo desfile, tá? Tchau. A aposentada Lindaura Leite esperou o primeiro desfile da neta e ela também fala um pouquinho de como está a expectativa para esse dia. E aí, o que você está esperando do desfile? Acha que vai ser bonito? Menina, eu vim tem 7 anos, não voltei mais. Mas esse de hoje vai ser especial, que minha neta está desfilando. Então... Então é a primeira vez que a sua neta está desfilando? É, a primeira vez. Como é que é o nome dela? Maria Sofia, é na turma dos escoteiros. Ai, que linda! Então a senhora está ansiosa para ver a sua neta desfilar? É lógico. E a senhora acha que é importante a gente fazer esse desfile aqui na nossa cidade pela nossa independência? É lógico, sim, muito importante. Principalmente depois da pandemia, né, que a gente... Né? Não, é muito importante, eu acho. Tá ótimo. E muito bonito, viu? Como é que é o nome e sobrenome da senhora? Lindaura Leite. A senhora já é aposentada, dona Lindaura? Já. Obrigada, tá? Um bom dia para a senhora. Tá aí a festa, comemoração a mais um ano da independência do Brasil. Muito legal ver as imagens aí da população animada retornando às ruas para comemorar esse dia.
E na capital federal, a festa contou com a presença do presidente Lula. E a repórter Ana Paula Marques traz mais informações ao vivo, direto de Brasília. Ela já está aqui com a gente. Boa tarde, Ana Paula, muito bem-vinda. Traz agora, então, mais informações para a gente, por favor, a respeito da festa aí na capital federal. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a todos. Bom, o desfile correu conforme o esperado. Era esperado que durasse 2 horas e se encerrou no período esperado. O evento começou com a saída do presidente Lula do Palácio da Alvorada pelas 9 da manhã e se encerrou às 11, conforme o esperado. O tema deste ano foi democracia, soberania e união, e ele foi dividido em 4 eixos, que são paz e soberania, ciência e tecnologia, saúde e vacinas, com a presença do Zé Gotinha, e defesa da Amazônia, onde militares da região saudaram o presidente Lula com a língua originária desses povos. Participaram do evento também o ministro do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, e é claro, o presidente Lula, o que representa os 3 poderes. A estimativa era de que participassem desse evento 30 mil pessoas, mas já ultrapassou essa estimativa. O governo agora estima que compareceram ao evento 50 mil pessoas. O corpo de segurança desse evento foi maior do que a da posse do presidente Lula em 1º de janeiro e contou com a participação da Força Nacional. No final do evento, o presidente Lula embarcou para a Índia para participar da reunião do G20. O Brasil presidirá ano que vem. Isso, Ana Paula Marques, direto de Brasília. Como está o tempo aí em Brasília, Ana? Ajudou o tempo também esse desfile? Ajudou um pouco, apesar de estar super quente, porque aqui é período de seca, e a umidade estava um pouquinho baixa, estava ventando muito, e as pessoas utilizaram chapéus, bonés e bandanas para se proteger do calor. É isso, nossa repórter, então, muito bem-vinda, volte sempre, nós queremos aí ter mais participação da nossa redação direto de Brasília. Muito obrigado, uma boa tarde para você e bom trabalho. Tchau, tchau. E nós continuamos, então, falando ainda do 7 de setembro, agora um pouco a respeito do turismo. A Associação Brasileira de Hotéis do Rio de Janeiro e Hotéis Rios divulgaram uma pesquisa de ocupação para o feriado do 7 de setembro, em que se comemora o Dia da Independência do Brasil no interior e na primeira prévia para a capital. A rede hoteleira do interior do Rio de Janeiro registra uma média de 81,90% dos quartos reservados para o período de 7 a 9 de setembro. Na capital fluminense, a média é de 75,34%. No interior, Miguel Pereira lidera com 97,40%, seguido por Paraty, com 94,80%. Depois vem o município de Arraial do Cabo, com 88%. O presidente da ABI Rio, Paulo Michel, comenta sobre a taxa de ocupação hoteleira no interior. Vamos assistir. O estado do Rio de Janeiro vem se promovendo muito bem como destino turístico, tanto para brasileiros quanto para estrangeiros. Nossa localização é muito privilegiada, estamos perto dos principais mercados emissores de turistas para o nosso estado. As cidades do interior têm investido cada vez mais em atrativos turísticos. Para esse feriado de 7 de setembro, por exemplo, já temos aí em média na cidade, na capital, 75% de ocupação nos hotéis. E no interior, a média de ocupação já passa dos 82%. Destaque aí para Miguel Pereira e Paraty, que já estão com aproximadamente 95% de ocupação. Então tá aí, uma festa da democracia, uma festa também para quem tá conseguindo uma folga. O Richard conseguiu hoje uma folga e tá curtindo aí para conseguir viajar, descansar.
enfim. Mas nós vamos falar então um pouquinho também de problema. Uma apuração aqui do Correio Petropolitano, a Câmara de Vereadores de Petrópolis deu mais um passo na tentativa da casa de barrar aumentos da passagem. Agora o Legislativo vai promulgar uma lei que proíbe o reajuste da tarifa para as empresas de ônibus que não cumprem as cláusulas contratuais. O texto é de autoria do vereador Fred Procópio, do PL. A iniciativa tinha sido aprovada no dia 11 de julho em regime de urgência. No entanto, o prefeito Rubens Bom Tempo vetou o texto com justificativa que invadiria as competências do Executivo e que o congelamento apenas para as empresas que descumprirem o contrato seria um tratamento desigual entre as concessionárias. Afirma ainda que fere a segurança jurídica dos contratos. Os vereadores, no entanto, não concordaram com os argumentos e derrubaram o veto. O autor do projeto, Fred Procópio, gravou um vídeo explicando a situação. Vamos ver. De verdade quero acreditar que foi um veto de assessoria e não alguma coisa direcionada pelo próprio chefe do Poder Executivo. Até porque nessa pauta do transporte público foi correto comigo, me ajudou dentro do Carangola a tirar a cascatinha de lá e dar dignidade para o povo do Carangola, que hoje anda num ônibus que chega no ponto no horário, não quebra, ou quando quebra é reposto imediatamente, há uma reposição imediata de um ônibus. E aqui a gente trava uma batalha dura, que é o respeito ao contrato. O que eu defendo com esse projeto de lei é o respeito ao contrato entre o município e as empresas de ônibus, que tem lá um rol de responsabilidades de ambas as partes, em especial a renovação da frota, que é uma coisa que a cidade toda clama para que as empresas de ônibus façam, renovem suas frotas. Os processos judiciais movidos por vereadores também continuam em curso. Um deles, de autoria do vereador Eduardo do Blog, do Republicanos, Gilda Beatriz, do PSD, e Ingo Rames, do União, juntamente com o deputado federal licenciado Hugo Leal, chegou a conseguir que a passagem voltasse a R$ 4,95 por uma decisão da 4ª Vara Cível de Petrópolis, que foi derrubada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se mantida a decisão da comarca aqui de Petrópolis, o congelamento da passagem em R$ 4,95 no dinheiro e R$ 4,80 no cartão Rio Card valeria até a segunda-feira, dia 10. Porém, uma decisão ainda pode sair a qualquer momento, já que o TJ suspendeu apenas o impedimento do reajuste, mas o processo continua em curso. A vereadora Júlia Casamasso também aguarda a decisão do TJ quanto ao seu mandado de segurança. Ela questiona a transparência das empresas de ônibus e a planilha utilizada como base para o reajuste. Outro projeto também pensado para barrar o aumento é um decreto legislativo do vereador Otávio Sampaio, do União Brasil, em que o parlamentar pede a extinção do Conselho Municipal de Trânsito e Transporte, o Comutran, por entender que este não poderia ser criado por um decreto executivo. O Comutran dá o parecer sobre o aumento e é utilizado pelo prefeito para justificar o decreto do reajuste. No entanto, eu apurei com fontes dentro da Câmara que o decreto legislativo de Sampaio não encontra muito apoio entre os pares. O vereador chegou a anunciar que colocaria esse texto em urgência, mas acabou por deixar seguir o rito normal. E ainda falando em transportes, moradores de Petrópolis enfrentaram dificuldades ontem, véspera de feriado, com trânsito intenso. Os ônibus registraram diversos atrasos e lotação. Um coletivo da aviação Petroita se envolveu em um acidente. Nas redes sociais, os petropolitanos registraram os problemas. As filas das principais linhas da cidade ficaram gigantescas e foram registradas lotações. Além disso, pelo menos 2 ônibus quebrados, da Cidade das Hortênsias e da Turpe. Um coletivo da Petroita bateu em um muro na Castelânia. O ônibus de prefixo 2071 teve o último licenciamento feito apenas em 2021 e o ano de fabricação é 2011. Olha, nem a CPTrans, nem a Transpetro deram esclarecimentos aí a respeito desses problemas que nós vimos. Mais uma vez, a população petropolitana sofre com os problemas no transporte e a passagem a R$ 5,30 devido a uma decisão judicial e, vale lembrar, por decisão do prefeito Rubens Bom Tempo. O Hospital Santa Teresa divulgou recentemente os dados referentes ao mês de agosto da sala de trauma da unidade. Só no último mês, 86 acidentes envolvendo motos foram registrados em Petrópolis e por mais um mês continuam sendo as principais vítimas das estatísticas.
Dados divulgados recentemente revelam que a maioria dos pacientes atendidos na sala de trauma do Hospital Santa Teresa estão relacionados a acidentes envolvendo motos. Esses incidentes variam desde colisões com outros veículos até quedas isoladas. Só no mês de agosto foram 86 registros. Desses, 74 homens e 12 mulheres. Às vezes é culpa do motorista, às vezes é culpa do motoqueiro, isso é relativo. O trânsito vê que tá caótico aí, né? Tem muita gente na rua, muito carro, muita moto, acontece mesmo, não tem jeito. Porque os motoristas são bem agressivos, não respeitam, né? E é complicado mesmo. O congestionamento no trânsito é um problema crônico em Petrópolis. A má sinalização, problemas com asfaltamento e também o transporte público precário são os principais fatores para que os petropolitanos adquiram os próprios veículos. Dados divulgados pelo Detran apontam que de agosto do ano passado para agosto desse ano, 1.755 motos foram compradas no município. Comprar moto ficou igual ir no mercado. Então as pessoas pegam moto, carro, aí sai sem ter habilitação, aí fica esse trânsito aí e esses acidentes aí. No mesmo período, foram adquiridos 1.447 carros em Petrópolis. Segundo o HST, foram registradas 37 vítimas em acidentes envolvendo os automóveis. Dados relacionados a quedas, atropelamentos e agressões também foram contabilizados. Mas mesmo somando todos, o número ainda é menor do que o de acidentes envolvendo motos. Aí, então, muito cuidado no trânsito, porque realmente esses acidentes estão acontecendo muito. E vale lembrar, por favor, motociclistas, tomem também cuidado, porque a gente está vendo aí esse recorde no número de acidentes com motociclistas. É muito importante que todos estejam atentos para que o trânsito seja mais seguro para todos. Subiu para 40 o número de mortos por causa das chuvas intensas e enchentes que atingiram várias cidades do Rio Grande do Sul. Os municípios que registraram vítimas são São Mussum, Roca Salles, Cruzeiro do Sul, Lajeado, Estrela, Ibiararas, Castelhano, Passo Fundo, Encantado, Santa Teresa e Imigrantes. 9 pessoas continuam desaparecidas. As chuvas causadas pelo ciclone extratropical inundou cidades, derrubou pontes, destruiu lojas e deixou vários estragos na infraestrutura do estado. Até o momento, 79 municípios foram afetados, deixando 2.500 pessoas desabrigadas e 3.500 desalojadas. No total, mais de 2.700 foram resgatadas. E a gente então agora vai ver como fica o tempo aqui na nossa região. O repórter Eric Portela já está aqui para conversar ao vivo com a gente. Ele vai aparecer aqui para a gente e vai trazer mais informações como fica o tempo aqui na nossa região. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Wellington. Boa tarde a você que está nos acompanhando nesta tarde, tá? Hoje nós vamos ver a previsão do tempo, mas antes nós vamos ver aqui em Petrópolis como que vai ficar o tempo. O dia amanheceu nublado com uma garoa chatinha, sabe? Mas agora no período da tarde as nuvens diminuíram bastante e não há probabilidade de chuva para a noite. Os termômetros devem chegar à máxima de 22 graus. Agora sim, vamos à previsão do tempo para sexta-feira, dia 8 de setembro. Só de olhar aqui para o nosso telão, você já consegue perceber que a chuva deu uma trégua em todas as cidades citadas aqui na previsão. Em Nova Friburgo, por exemplo, a temperatura deve se manter estável e não existe possibilidade de chuva. Os termômetros devem marcar mínima de 12 e máxima de 22 graus. Em Teresópolis, a sexta-feira será de sol entre nuvens, com névoa ao amanhecer e durante a noite as nuvens devem diminuir. A temperatura deve variar entre mínima de 14 e máxima de 26 graus. A gente consegue ver aqui no nosso telão também que não há previsão de chuva para Petrópolis. O dia será de céu nublado e a temperatura, que deve se manter estável, vai variar entre mínima de 12 e máxima de 25 graus. Aqui em Paraíba do Sul, o dia será de sol com muitas nuvens no céu. É possível que a temperatura sofra uma ligeira elevação e os termômetros devem variar entre mínima de 17 e máxima de 29 graus. Pati do Alferes, por sua vez, o dia deve amanhecer com bastante nuvens no céu e névoa, mas no período da tarde e noite essas nuvens devem diminuir
e não há previsão de chuva para o município. Os termômetros devem variar entre mínima de 16 e máxima de 27 graus. E em Três Rios, a sexta-feira será de sol entre nuvens, declínio na temperatura, ventos fracos e não há probabilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre mínima de 15 e máxima de 28 graus. Olha, Wellington, para quem gosta de curtir um sextou na rua, hoje eu só dei boas notícias. Agora é torcer para não chover no final de semana e ficar ligadinho aqui no programa para ficar bem informado. É isso, amanhã é minha folga, Eric, então já fiquei feliz também com essa notícia, porque a sexta-feira, então, vai ser de tempo firme, graças a Deus. Como é que você pretende curtir o final de semana, Eric? Essa notícia foi boa para você também? Olha, para mim também foi boa, então, graças a Deus, eu prefiro muito mais dias quentes, com sol, do que chuva. Final de semana eu já tenho compromisso, eu vou passear com a minha família, então, para mim, essa notícia foi ótima. É isso, Eric. Muito obrigado pelas suas informações. Uma boa tarde para você e até mais. Eu que agradeço. E ainda falando, né, sobre o final de semana, nós vamos falar então agora sobre uma programação especial aí para você curtir. Com mais de 90 horas, a 5ª edição da Oktoberfest Petrópolis começa hoje. A cultura germânica invade o Parque Municipal de Itaipava com atividades para adultos e crianças de todas as idades. A entrada é gratuita. O público poderá curtir shows de alta qualidade, além da gastronomia típica da Alemanha, muito chopp e o melhor da cervejaria artesanal do município. Para esta edição, as novidades ficam por conta de um espaço 35% maior em relação à edição passada, quando mais de 50 mil pessoas curtiram o evento. Também haverá um novo local para a Vila Germânica e a carreta Bar da Império. Serão 17 cervejarias artesanais, que juntas somam mais de 70 estilos de cerveja. A programação conta ainda com 36 apresentações musicais, mais de 30 opções gastronômicas, além de área Kids. E olha só, tem mais uma boa programação para você curtir aí o seu feriadão. A doação de sangue, que nesta quinta-feira o Banco de Sangue Santa Teresa está funcionando normalmente, recebendo os doadores. A unidade alerta que durante os períodos de feriado prolongados, os estoques sanguíneos frequentemente sofrem uma queda. Vamos ver. No feriado da Independência do Brasil, o GSH Banco de Sangue Santa Teresa abre as portas, reforçando a importância da doação de sangue mesmo em datas comemorativas. Segundo a unidade, os estoques sanguíneos frequentemente sofrem uma queda considerável durante feriados prolongados devido às viagens. Essa também é uma época em que a demanda por hemocomponentes nos hospitais aumenta devido a acidentes de trânsito nas estradas. Por isso, a dica da instituição é que as pessoas se programem para doar sangue antes de viajar. Com uma doação você salva até 4 vidas e existem muitas pessoas nos hospitais esperando sua doação, esperando uma chance, né? Que estão lá lutando pela vida para sobreviver. Diferente do que muitos pensam, doar é um ato simples e rápido que dura em média 25 minutos. Todos os tipos sanguíneos são necessários, já que o GSH atende 3 hospitais do município com bolsas de sangue. Com o intuito de facilitar essa doação, o GSH oferece também transporte gratuito para doadores. Para ser um doador de sangue, é importante atender aos pré-requisitos estabelecidos que visam garantir a segurança tanto do doador quanto do receptor. É necessário estar em boas condições de saúde, pesar pelo menos 50 quilos, não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas, entre outros critérios. Esse feriado da Independência reforça que a solidariedade também é uma forma de patriotismo. Doar sangue é um ato de amor ao próximo. A gente precisa, para manter os nossos estoques tranquilos, de 70 a 80 bolsas por dia. Venha salvar vidas, venha ser um doador de sangue. O Banco de Sangue funciona das 7 às 18 horas na rua Dr. Paulo Hervé, 1130 no Bingen. O transporte pode ser acionado pelo WhatsApp 24 99269 4351. Então, vale aí muito a pena você fazer o bem. Se você está dentro do período de doação, procurar o Banco de Sangue, tentar se informar também, qualquer coisa, manda uma mensagem, liga para eles, procura nas redes sociais para fazer uma boa ação e assim garantir aí, salvar, né, até 4 vidas através desse ato. E nós vamos para o intervalo e na volta você vai ver uma entrevista com o educador físico Ramon Afonso e o atleta Vitor Lacerda. Eles vão falar um pouquinho sobre um projeto de esporte com crianças vítimas das tragédias. A gente volta bem rápido.
jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano debate de volta e agora é o nosso bloco de entrevista. Hoje nós vamos dar destaque ao esporte e eu estou aqui com o educador físico Ramon Afonso e também com o atleta Vitor Sabadini Lacerda. Eu queria então que vocês começassem um pouco se apresentando. Tá bom, é um prazer estar aqui com vocês, tanto com o Vitor quanto com o Wellington. E sou educador físico, trabalho já na educação física há um pouco mais de 5 anos e focado na área da musculação e no futebol. Eu sou o Victor, eu sou atleta desde os 4 anos de idade, já fui da seleção do Rio de Janeiro de Taekwondo, já fui campeão nacional. Então eu trabalho hoje como treinador de artes marciais, kickboxing e Taekwondo. E eles também participaram, né? O Vitor participou de um projeto social, o Ramon ainda participa, que foi criado para atender a vítimas das chuvas, né? Da tragédia de 2022. Queria que vocês falassem um pouquinho de como que foi esse trabalho, principalmente com crianças, né? E o Vitor, inclusive, encontrou uma atleta, né, para o seu time dentro desse trabalho. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Então, o projeto se chama Projeto Esperança, né? Ele começou lá a partir da Igreja Metodista, um projeto veio da Igreja Metodista, e é um projeto assim, que veio para ficar mesmo, que é um projeto que está transformando vidas. As crianças, assim, no início, como era bem pouquinho, hoje em dia o horário está bem cheio, muitas crianças aderiram ao projeto. Acontece lá no Coronel Veiga, muitas crianças de zona assim,
mais carentes vêm da região que foram afetadas lá da 24 de maio, né? O futebol une muitas crianças, né? E não só o futebol, muitas crianças começaram a frequentar a igreja com isso e nesse 2 últimas semanas 2 crianças se batizaram. Então eu falei até com elas assim, pô, esse foi o gol mais importante da vida de vocês, porque além delas quererem fazer gol lá no futebol, elas estão fazendo coisas com Jesus que vão ser marcantes para a vida toda delas. E o projeto eu comecei trabalhando com atletas pré-adolescentes e adolescentes. O futebol acho que trabalhava com as crianças, né, isso até 10 anos, e as artes marciais de 11 a 16 anos, que é uma idade por si só complicada, a pré-adolescência, a adolescência, e ainda mais com esses traumas das chuvas. E nesse tempo, assim, eu sei que a gente pôde semear muitas coisas boas para essas crianças. Uma dessas atletas, a Ângela, de 13 anos, treina comigo hoje lá no meu time, está competindo, está disputando seletivas nacionais, estaduais, e tem sido um talento aí para a cidade que futuramente nós cremos que pode ser aí uma atleta olímpica. Para vocês que trabalham, né, também com essa parte social, como que vocês veem a importância do esporte na formação de uma criança, de um pré-adolescente, de um adolescente? A gente lá no projeto, né, Wellington, a gente sempre costuma fazer assim, a gente tem uma conversa antes de começar o jogo e depois tem futebol. No final a gente sempre faz uma oração com eles. No início assim, do projeto a gente sabe como é que a religião, como é que Jesus assim, pode mudar a vida dessas crianças, né? Então no começo assim, elas ficavam meio retraídas e depois com o tempo elas, hoje em dia muitas crianças ali, pô, eu quero orar, eu quero fazer oração antes de começar. E isso aí, os pais começaram a ver mudança deles dentro, não só ali, mas dentro de casa. Eles evoluem ali no futebol também, estão evoluindo ali. Se saírem dali atletas profissionais, ótimo, legal. Mas o mais importante que eu falo sempre ali com eles, estão saindo homens de valor dali. Estão saindo pessoas educadas não só no desenvolvimento esportivo, que é importante, atividade física, mas no desenvolvimento pessoal, como homens de família no futuro, né? Dentro de um contexto social, posso jogar para a arte marcial, que é o que eu trabalho. A arte marcial ela trabalha muito a disciplina das pessoas. Então, valores como hierarquia, disciplina, cortesia, integridade, a perseverança que o esporte traz, isso transforma realmente o caráter da pessoa para a vida. O respeito aos mais velhos, aos mais graduados. Isso são coisas que a gente coloca diariamente nos treinos. E assim, o esporte é uma ferramenta educacional muito importante. Eu também sou pai, tenho filho. E assim, às vezes a criança chora, de alguma forma o pai vai lá e cede. Mas o esporte ele vai te dar uma perseverança que eu costumo dar até o exemplo do basquete. A bola não vai entrar na cesta no choro. A pessoa precisa treinar, precisa perseverar. Então essa ferramenta do esporte como formação de pessoas de valor, né? Hoje, 7 de setembro, um dia importante aí. E esses valores nacionais, esses valores de patriotismo também são trazidos através da arte marcial. Eu queria que vocês comentassem também um pouquinho sobre a rotina pessoal de vocês, começando pelo Vitor dessa vez, falando um pouquinho sobre como é ser um atleta profissional, como que é a sua rotina e como que é essa preparação para os campeonatos também. Então, a preparação é árdua, a gente se dedica diariamente, abdica de muitas coisas, né? Alimentação, diversas outras coisas. E a minha rotina de treinamento ela consiste no treinamento de musculação, né? O educador físico entende a importância disso. O treinamento de musculação hoje ele é importante como um auxílio em todos os esportes. Acho que o atleta do futebol, o atleta do rugby, o atleta da arte marcial, ele pratica musculação como preparação física. Então eu faço uma preparação física, né? Meu personal é o Léo Alves, me ajuda muito nesse processo. Eu também tenho acompanhamento nutricional com a nutricionista Thaís Beck. Ela vem me ajudando também, porque o atleta de luta ele tem a questão do peso que a gente precisa bater. Então eu treino num peso mais alto. Quando chega mais perto da competição, preciso descer o peso para poder bater o peso e lutar. E chegar forte na luta. Então esse trabalho nutricional também é importante. E a rotina específica dos treinos de luta, né? Que traz também lesões, não é fácil. Existe também o desafio da falta de auxílio, de patrocínio por parte dos órgãos governamentais, das empresas. Mas a gente vai
galgando aí. Esse ano, em novembro, o próximo compromisso que a gente tem é a disputa do cinturão estadual de kickboxing. Eu vou lutar e vou levar mais 7 atletas para representar a nossa cidade. Então tem sido isso aí. Esse é o evento que vai finalizar o calendário anual. E a sua rotina, Ramon, como educador físico? O que faz um educador físico? Só monta a série? Como que é isso? Então, o educador físico trabalha bastante, é muito mais do que só montar uma série, né? A gente acorda assim, cedo, já dando, às vezes, o personal desde 6 horas da manhã já tem aluno querendo, porque às vezes o aluno pega cedo no trabalho, precisa já treinar cedo. A gente já está nessa e vai até de noite dando aula para um ou outro. E é muito importante, assim, esse consentimento que o Vitor tem, né, da musculação, como é que é importante, né, não só para um atleta, como para pessoas idosas, né. Eu costumo falar que a partir dos 45 anos é essencial que já esteja fazendo musculação. Pode fazer outra atividade física, correr, é muito importante, até porque o coração é um músculo e tem que ser trabalhado, né. Mas a partir dos 45 anos a gente começa a entrar numa fase que chama, alguns até antes, né, numa fase que chama sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, o que vai acontecer com a sarcopenia? A gente vai começar a perder massa muscular, chega na idade mais idosa, a gente começa a ter fraqueza nas pernas, porque não tem músculo adquirido, vai perdendo, e isso leva a quedas, pode ser prejudicial. Então, quanto a gente puder retardar isso daí agora, o momento é agora, estocar mesmo. Vamos supor que o mundo está acabando e as autoridades falam assim, ó, vamos estocar alimento porque não vai poder ninguém sair de casa. Então é mais ou menos isso, vamos estocar músculo agora, vamos estocar, fazer exercício físico, para quando a gente chegar na idade avançada, chegar lá como idoso, a gente ter músculo para poder viver uma qualidade de vida boa. Então eu faço isso, eu trabalho com a musculação, dou aulas durante o dia, durante a tarde eu dou aula em domicílio para idosos também, e trabalho com futebol também, preparação física com futebol, dando aula para crianças também. É você também, então, que lida com atletas também, diferente do Vitor agora na parte do futebol. Como que é a preparação de um jogador de futebol que queira se destacar e queira galgar lugares mais altos na carreira? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com 4 jogadores que são profissionais. Então, depende muito variável da temporada que ele está. Às vezes ele está fazendo pré-temporada, então tem que fazer um treino mais físico forte. Às vezes ele está no meio de uma temporada, então tem que fazer um treino diferente, não dá para fazer muito puxado, porque, por exemplo, a gente repara muito, vai chegando nessa época agora do ano, setembro, outubro, acontece lesões, é uma época do ano que acontece mais lesões no futebol. Acontece estiramento, então até por causa do calendário, né? O jogador já está cansado pelo calendário brasileiro, né? Chega nessa época do ano, setembro, outubro, novembro, os jogadores têm que ser poupados de alguns jogos ou outros, porque não dá a carga. Não dá, então o trabalho de fortalecimento no futebol com a academia acaba sendo um pouco diferente. Às vezes é um trabalho específico, já tive a oportunidade de trabalhar com um rapaz que ele é um jogador master daqui de Petrópolis, 47 anos, se não me engano. E a gente fazia um trabalho todo específico com ele, de massa muscular também, porque é uma idade que já começa a perder, um trabalho de mais agilidade, que também a gente começa a perder agilidade nessa idade, e é mais ou menos isso que acontece no futebol. Agora, Vitor, a pessoa tem um sonho de ser atleta nas artes marciais. Qual o seu conselho para uma pessoa que tenha esse desejo? É a dedicação. Porque às vezes assim, a gente falar que quer é muito fácil, mas querer, o querer está nas atitudes, né? No esporte, tudo vai acontecer através das suas ações. Então você precisa realmente se dedicar, e não é fácil, né? Se dedicar aos treinamentos, treinar da forma mais forte possível, seguir o que os profissionais que estão à sua volta realmente te passam, porque o profissional me passa uma dieta, se eu não seguir aquilo não vai adiantar nada. O profissional da educação física, ele me passa um treino, ele manipula as variáveis, igual ele falou que chega numa situação de pré-temporada. Na luta também é bem parecida, no período próximo à luta a gente faz um trabalho diferente para evitar lesão. Então não vai ter tanto trabalho de sparring, que é o contato um com o outro ali. Vai ser um trabalho mais físico. E essa manipulação das variáveis que acontece no futebol, acontece também na arte marcial. E o atleta que quer se destacar na arte marcial, ele só precisa se dedicar mesmo, né? E vai precisar abdicar de muitas coisas. Eu acho que isso é relacionado a qualquer esporte, né? Você vai ter que abdicar de saídas noturnas. Isso é um atleta já mais velho. E quando começa a criança, eu falo, deixa treinar, deixa se divertir, porque o esporte, ele é, como a gente falou, uma transformação de vida, e começando na idade infantil,
cadete, que é de 12 a 14 anos. Isso vai trazer, independente da carreira esportiva ou não, benefícios para a vida dessa pessoa. E uma coisa que a gente falou também é sobre a saúde. Eu vejo o esporte também da arte marcial como uma ajuda para a saúde pública de uma forma geral. Eu não trabalho somente com atletas, eu trabalho também com alunos que querem treinar somente para a saúde, que querem praticar uma atividade física mais dinâmica e às vezes não quer ficar dentro da academia e etc. Então, a vida do atleta profissional não é fácil. Isso que o Vitor falou é muito importante também, a dedicação é fundamental. Eu fui atleta e dentro do esporte acontece muito isso, né, Vitor? Às vezes a pessoa fala assim, mas esse cara aí tem genética para isso. Pô, lógico que tem genética, né? Mas por trás da genética, pô, acontece... Lógico, o talento tem no futebol, tem na luta, pô, aquele cara ali parece que tem potencial para isso mesmo, desenvolvido para isso, mas a dedicação é um fator fundamental. Igual aquela frase que eles falam assim, a dedicação às vezes pode vencer o talento, né? Porque se o cara se dedicar mesmo, fazer tudo certinho, que o educador físico está passando, seguir a dieta, que não é fácil seguir, são poucos que seguem certinho. É a parte mais difícil, até para ainda mais para ter que bater o peso ali, sabendo daquela agonia que tá chegando o dia da balança lá, tem que bater aquele peso. Não é fácil, tá? É todo um desgaste que tem por trás, tem que ter muita dedicação mesmo. Falando um pouquinho então sobre a saúde, né, a importância do esporte para a saúde. Tem estudos que mostram isso? Como que é essa relação do esporte com a saúde? Pode falar para mim. É muito importante essa questão que você abordou agora, Ayrton, porque eu vou só citar um exemplo que a pessoa pode fazer até em casa. Por exemplo, um exercício simples, qualquer pessoa pode fazer. Está lavando a louça, vai fazer um exercício que vai ficar só na pontinha do pé, sobe e desce em pé. Esse exercício trabalha, todo mundo quem malha sabe que é o exercício panturrilha. A panturrilha é considerado o segundo coração do nosso corpo. Pouca gente sabe, a gente fazendo panturrilha, quando a gente faz esse movimento, subir e descer a perna, a gente está bombeando sangue para o corpo todo, levando sangue para o corpo inteiro. A gente está, por exemplo, para as mulheres, assim, é um trabalho que evita celulite. Por exemplo, uma pessoa que está internada com trombose, a gente fazendo um trabalho assim, de voltar, vai e volta o pé, pode ser deitado mesmo com a pessoa. Tem algum parente nessa situação, está bombeando sangue para o corpo todo, ajudando a ativar toda a musculatura. Então é um trabalho que é simples, todo mundo pode fazer em casa. Acordou, faz 3 séries de 10 repetições, está ótimo. Todo dia, pode fazer todo dia. Então é um trabalho que ajuda muito na questão da saúde. Agora eu queria então, a gente falou um pouco mais sobre a parte profissional, mas como o Vitor falou também, ele trabalha com outros atletas, né, fora dessa parte profissional. A pessoa não faz atividade física, mas se identificou, eu quero participar de uma luta, então quero ir para uma academia, quero participar de um futebol apenas para a saúde, não é uma questão profissional. O que vocês aconselham? Como começar? A gente aconselha, assim, é fundamental procurar um educador físico e ele vai orientar da melhor forma. Por exemplo, entra na academia, começa devagarzinho. Muita gente tem a imagem assim da academia que são aquelas pessoas, só tem atleta ali, só tem um cara fortão, eu não vou levantar muito peso, levantar peso faz mal, o médico falou que eu não posso pegar peso, que eu carrego uma sacola, eu sinto dor na coluna, mas a academia é completamente diferente disso, as pessoas têm uma imagem diferente e tal. Então, você vai chegar na academia, o educador físico é diferente de levantar peso, pegando uma coisa que você não está, pega uma sacola de compras, do que levantar peso da academia fazendo o movimento certo. Então o educador físico ele vai orientar a pessoa da maneira correta e com o tempo eles vão sentir disposição. Com um mês a pessoa já sente uma diferença. Com um mês a pessoa vai se sentir mais disposta, ela vai acordar melhor, vai ter um sono melhor. Então tudo isso a atividade física vai fazer no decorrer do tempo. Em relação às artes marciais, que você falou sobre esse preconceito que nós temos, né, da academia, isso também acontece na arte marcial, porque às vezes a galera vê a gente postando lá no Instagram, a gente saindo no soco, mas isso é um treinamento de atleta. A pessoa que vai começar a fazer para a saúde, ela não vai ser exposta a esse tipo de coisa, né? Eu não vou... a pessoa tem essa imagem de que vai chegar lá na academia e vai se machucar. Não, eu trabalho, às vezes com a minha imagem, não posso quebrar meu nariz à toa, ou eu trabalho sendo tatuador, desenhista, não posso quebrar minha mão, mas a gente vai fazer um trabalho diferente. O trabalho do atleta, ele vai ser diferente desse aluno comercial que a gente chama, né? Então, eu acho que a arte marcial hoje é saúde, ela é disciplina e tem vaga para todas as pessoas. Eu tenho alunos lá de 50, eu já tive alunos de 60 anos. Então eu trabalho com pessoas de 4 anos até
mais de 60 anos, pessoas que têm problema às vezes de articular, algum problema de hérnia, de disco, a gente vai fazer um treinamento totalmente adaptado para a realidade dessa pessoa. Né? Isso aí que ele falou é importante. Nunca é tarde para começar uma atividade física. As pessoas pensam assim, eu já estou com 50 anos, já está muito tarde, não vou começar mais nada não, já perdi meu tempo, já estou todo sedentário, 60, 70. Tem um livro do Drauzio Varela que ele fala assim, o nosso corpo é uma máquina, se ele parar, ele começa a enferrujar. Um carro, o que adianta ter uma BMW do ano na tua garagem? Ela vai dar problema, vai ficar quebrada, fica parada ali. Tem que estar em movimento, a gente tem que estar se exercitando. Toda vez que a gente se exercita, a gente libera um líquido no corpo chamado líquido sinovial. Ele lubrifica toda a nossa musculatura. Então, é importante a gente estar fazendo atividade física, não importa a idade. Começou com 90 anos fazer exercício físico, vai sentir evolução, vai sentir uma disposição melhor. Agora, eu já fui em uma aula do Vitor e não é só a luta, né? Antes de chegar e bater, como o pessoal vê no Instagram, tem todo um trabalho por trás. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse primeiro tempo, digamos assim. Sim, o início da aula é toda uma preparação para o corpo, né? A gente faz um trabalho de mobilidade articular, porque não tem como você ver aquele chute alto, mas se a pessoa não tiver flexibilidade, mobilidade, isso não vai acontecer. Então existe um trabalho de aquecimento, todo um trabalho até a gente chegar na parte específica do treino. E isso é uma das coisas até também do atleta profissional, que ele quer fazer só o específico, bater no saco, bater na manopla, fazer sparring. Mas não, precisa fazer o trabalho de flexibilidade, o trabalho de mobilidade articular e o trabalho físico no modo geral, né? Aquele trabalho de HIIT, que é aquele trabalho de alta intensidade, que a gente manipula as intensidades do treino, alta intensidade, baixa intensidade. E tudo isso vai acontecer antes do treinamento específico da arte marcial. Estamos chegando no final do bloco e eu queria que vocês comentassem então um pouquinho sobre considerações finais que vocês acreditam que sejam interessantes também para o público de casa saber. Então, é mais ou menos o que a gente falou aqui durante o programa, né? A importância da atividade física para todos aí em casa. Vocês podem fazer exercício físico em casa. Por exemplo, uma outra atividade física que dá para o pessoal de casa que está assistindo o programa fazer. Levanta, sempre que levantar do sofá, evitar às vezes botar a mão, porque quando a gente levanta do sofá, o peso que a gente tem que usar é da perna, não usa o braço para levantar. Muitas vezes, às vezes, meu avô está em casa, está levantando com a mão aqui, apoiando na perna. Eu não vou, a perna que faz a força para subir. São coisas simples do nosso dia a dia, que quando a gente vai passando assim, vai avançando na idade, a gente tem que se prevenir. Então são coisas simples, às vezes, esse exercício da panturrilha, pode fazer todo dia em casa. Às vezes, por exemplo, muita gente tem essa questão, meus avós estão ali em casa, deixa que eu vou fazer as coisas para eles. Não, deixa eles fazerem, é importante. É importante os idosos estarem movimentando. Deixa eu lavar uma loucinha, não está errado não, você não está deixando ser preguiçoso, vou lavar a louça porque deixar meu avô sentado ali quietinho. Não, deixa ele se movimentar, é importante para a idade dele estar em movimento. O recado que eu deixo para o pessoal de casa é... Em relação aos pais, primeiro recado eu vou deixar para os pais, vocês podem usar a atividade física como um aliado educacional para vocês. Isso é muito importante. Então, coloca o filho de vocês no esporte, incentiva mesmo a praticar um esporte. Eu acho muito interessante. Aos pais de adolescentes, que é aquela idade complicada que a gente já sabe. Então, incentiva no caminho do esporte, que você realmente vai ver melhora nas notas na escola, em diversas outras coisas. Uma coisa também que eu costumo dizer, né, para o pessoal de casa, você é mais velho, independente da sua idade, não fique parado. Às vezes a sua rotina é puxada, mas tira um tempinho ali, nem que seja meia hora, para praticar uma atividade física, seja ela uma arte marcial, seja ela um trabalho de musculação, um trabalho funcional, qualquer outro trabalho, mas não deixe de cuidar da sua saúde, né? Quando você investe no esporte, investe na sua saúde, você depois economiza com remédios, com essa parte, né? A gente às vezes gasta tanto, até o governo mesmo, o país ele gasta bilhões e bilhões com saúde, que de repente, se investido em atividade física, isso se torna uma economia. Há pouco tempo atrás eu vi um estudo que era um estudo internacional, que a cada $3, a cada $1 investido em esporte, você economiza $3 em saúde pública. Então,
realmente o esporte ele tem diversos benefícios aí. Pegando um gancho rapidinho aqui no que o Vitor falou, essa questão dos pais incentivarem os filhos, muito importante, né, Vitor? Essa questão assim muitos pais às vezes ficam um menino lá, um mês que não aparece. Aí eu encontro com ele, o que aconteceu, cara? Saiu do projeto? Não, meu pai tá me deixando, de castigo, eu não tô indo no projeto. Pô, não deixa, arruma um outro castigo. Dá pra, tira o celular. Assim, vai ficar meia hora lendo esse livro aí. Faz assim, vai ficar meia hora lendo em casa esse livro, vai ficar num cantinho aí lendo o livro. Não tira do esporte, não, é importante. O esporte é importante para eles. Sim, isso com certeza. Só deixar esse aviso aí. Quem quiser encontrar vocês, como que pode te encontrar? Como são as formas de contato? Tem algum lugar presencial para atender? Queria que vocês deixassem todas as informações. Eu atendo no Shopping Dom Pedro. Chegando na portaria, é só conversar com o porteiro que eles vão saber me indicar também. Atendo mais para cima no 8º andar. E se quiser pelo meu telefone, é 98859-1086 ou pelas redes sociais, no Instagram, Professor Ramon Cabral. Vocês vão me encontrar lá também. DDD 24 do telefone? Isso, DDD 24. Vitor. Beleza, eu também estou atendendo aqui no centro, né? Nosso centro de treinamento ali fica no edifício Tararé, número 24, 4º andar. Cobertura 401, quem quiser ir lá conhecer. Além das artes marciais que eu trabalho, que é o taekwondo e o kickboxer, nós também temos boxe, jiu-jitsu e karatê, todos com professores altamente qualificados, altamente preparados lá no nosso centro de treinamento. Nas redes sociais eu estou no Instagram, victor.sabadinho-lacerda. Lá eu estou sempre postando conteúdo em relação ao esporte, atividade física, as artes marciais como um todo. E no WhatsApp, 24 99257 8105. Tá ótimo, DDD 24 também. Isso, DDD 24. Espero que você de casa, então, tenha sido motivado a praticar uma atividade física ainda hoje. E eu agradeço a sua companhia. Amanhã o Richard está de volta. Uma boa tarde. Obrigado também a vocês. Boa tarde para vocês. Obrigado, Vitor. E até mais. Obrigado. TVC, a TV do Correio da Manhã.